Então, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o imposto de importação e o imposto de exportação o imposto sobre grandes fortunas, o IGF, o imposto sobre território rural, ITR, e o imposto sobre operações fiscais, o imposto sobre importação. Basicamente são os impostos cobrados sobre bens que nós adquirimos de fora do país. Os impostos sobre importação, Basicamente, com a globalização, os impostos de importação tornaram-se comuns para buscarem serviços fora do país, como provedores de acesso, software e até mesmo internet. Contudo, nem as altas cargas tributárias, com as cargas tributárias altas, foi preciso colocar tudo na ponta do lápis. Segundo a Receita Federal do Brasil, os serviços provenientes do exterior são aqueles que são executados no país importador ou executados no exterior, cujo resultado se verifique num país importador. O que é diferente, da importação de bens que possuem registro de desembaraço aduaneiro, identificando o valor e pagamento dos impostos. Os serviços exigem cuidado e atenção redobrada durante a comunicação entre as partes. Para evitar surpresas desagradáveis quanto aos tributos incidentes na importação de serviços, é essencial que se mantenham os registros de maneira correta. É essencial que se obtenha as informações necessárias durante a transação dos impostos de importação. De acordo com especialistas em negócios internacionais, é importante que a empresa faça uma análise das barreiras que precisarão ser superadas, para que o processo dê resultado. E principalmente a valorização do câmbio e a própria política, que são fatores que influenciam bastante na variação dos impostos de importação. A barreira que mais aflige as pessoas físicas e jurídicas é a tributação. Por isso é importante calcular quais impostos incidem na importação de serviços antes de tomar qualquer decisão. Vamos falar mais à frente sobre o Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. O IOF é vinculado à importação de serviços e incide sobre o contrato de câmbio, sendo que o fato gerador é o próprio fechamento do câmbio, normalmente com alíquota de 0,38% sobre o valor pago, posto à disposição. Dentre esses impostos, existem outros também que incidem: o ISS, PIS e COFINS, CID, que é a Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico. Nesse caso de hoje, nós falamos especificamente sobre o imposto de importação, que é o imposto que é o tributo, na verdade, que incide sobre a entrada de mercadoria estrangeira no território nacional. É um imposto antigo, cujas origens remontam à abertura dos portos há muito tempo aqui no país. Porque quando o nosso porto foi aberto ao comércio internacional, foi instituída por meio de uma carta régia, uma cobrança de entrada de navios estrangeiros. Atualmente, o imposto de importação ele é previsto no artigo 153, inciso 1 da Constituição Federal, e em seus contornos definidos também por outras leis. A Lei 5.172 de 1966, que é o Código Tributário Nacional, e o decreto, que é o Regulamento Aduaneiro, o Decreto-Lei número 37/1966. Uma das principais características do imposto de importação é o seu caráter extrafiscal. Isso significa que o imposto funciona como um instrumento de regulação do comércio internacional, que visa estimular ou desestimular certas condutas. Por esse motivo, a sua regulamentação leva em consideração questões políticas, econômicas e cambiais, como nós já falamos. impostos sobre exportação.
Os impostos sobre exportação, basicamente, são os impostos cobrados sobre itens que nós exportamos, ou seja, que sai do Brasil para outro país, outro continente. Sendo assim, os impostos sobre Pela Constituição, segundo o seu artigo 153, o imposto de exportação ele é de competência exclusiva da União. Tem como fato gerador a saída do produto do território nacional ou quando um produto feito por uma empresa estrangeira no nosso território, ele é feito e ele é nacionalizado e é exportado. Algumas das características principais é a cobrança com a função fiscal regulatória, não só na medida em que se presta arrecadação, mas também de acordo com a variação de suas alíquotas. A disciplina do fluxo de exportação não se sujeita ao princípio da anterioridade porque pode ser alterado no mesmo exercício financeiro. Existe uma faculdade do Poder Executivo, ou seja, uma escolha do Poder Executivo, atendida às condições e os limites estabelecidos na lei, que pode alterar as alíquotas do imposto de exportação. O fundamento do imposto de exportação se encontra no Código Tributário Nacional, nos seus artigos 23 a 28, e em determinada legislação ordinária, no Decreto-Lei 1578 de 77, que dispõe sobre o imposto de exportação, sobre a exportação. O imposto de competência da União sobre a exportação para o estrangeiro de produtos nacionais ou nacionalizados tem como fato gerador, como foi falado, a saída desses produtos do território nacional. O fato gerador se caracteriza principalmente pela saída do produto do nosso país para outro país, qualquer que seja a finalidade de quem remete, não como um negócio jurídico de compra e venda de um exportador para o estrangeiro, com exceção dos casos pessoais, como bagagens, estabelecidos no artigo 23, não importa de que se trate, de doação ou mercadoria do próprio remetente, o fato da saída para fora do país ocasiona o fato gerador. Considera-se ocorrido o fato gerador no momento da expedição de guia de exportação ou documento equivalente, que é um documento que materializará o lançamento desse imposto. A base de cálculo é o preço normal do produto ou seu similar. Alcançaria o tempo de exportação ou uma venda em condições de livre concorrência no mercado internacional, observadas as normas expedidas pelo Poder Executivo mediante ato do Conselho Nacional Monetário. O ponto de vista do produto, o FOB ou posto na fronteira é indicativo de preço normal. Quando o preço do produto for de difícil apuração ou for suscetível de oscilações bruscas no mercado internacional, o Poder Executivo, mediante ato do Conselho Monetário Nacional, fixará critérios específicos ou estabelecerá pauta de valor mínimo para apuração da base de cálculo. A alíquota do imposto é de 30%, facultado ou seja, pela escolha do Poder Executivo reduzi-la ou aumentá-la, para atender os objetivos da política de câmbio ou do comércio exterior. Imposto sobre Território Rural, o ITR. O ITR ele é cobrado sobre terras rurais, terras que são de propriedade da União. Sendo assim, o imposto sobre território rural, ITR, Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, é um tributo federal que se cobra anualmente das propriedades rurais. Precisa ser pago pelo proprietário da terra, pelo titular do domínio útil ou pelo possuidor a qualquer título. Como esse imposto é calculado? O imposto varia
conforme o tamanho da propriedade e seu grau de utilização. Quanto maior a terra, maior o imposto a ser pago. Quanto mais utilizada com atividades de agricultura ou pecuária, menor o imposto. Alguns exemplos de valores do ITR a ser pago em porcentagem do valor da terra nua tributável são das pequenas propriedades com produtividade alta, pequena propriedade ociosa com 1%, grande propriedade com produtividade alta 0,45%, grande propriedade ociosa 20%. Esses impostos se encontram com fundamentos na Constituição Federal do nosso país. O imposto não precisa ser pago quando se trata de pequena gleba rural inferior a 30 hectares, desde que o proprietário não tenha outro imóvel rural ou urbano e de terreno rural de instituições sem fins lucrativos, de educação e assistência social. Quando utilizado Imposto sobre Operação Fiscal, o IOF. O Imposto sobre Operação Fiscal, ele é basicamente intrínseco à economia brasileira, porque qualquer operação fiscal incide esse imposto, ou seja, numa transação de cartão de crédito, numa transação de cartão de débito, qualquer movimentação bancária exige que esse imposto incida, porque a hipótese de incidência, ou seja, a condição para que aquele imposto ele atue na sociedade, está sendo satisfeita na transação bancária. Sendo assim, o imposto sobre operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos de valores mobiliários, trata-se de um tributo federal que alcança tanto pessoas físicas quanto empresas. O IOF e taxa de juros são duas coisas completamente diferentes. A cobrança do IOF é feita quando é realizada alguma das seguintes transações: utilização de cartão de crédito em compras internacionais, inclusive nas compras online, utilização do cheque especial, contratação de um empréstimo ou financiamento, exceto financiamento de imóveis residenciais, contratação de um seguro, resgate de títulos e valores mobiliários e compra e venda de moedas estrangeiras. Nas operações de crédito, a alíquota diária do IOF para pessoas físicas é de 0,0082% ou 3% ao ano, e para pessoas jurídicas 0,041% ou 1,50% ao ano. Além disso, não há uma alíquota fixa de 0,38% cobrada independente do prazo total de operação, e a alíquota adicional é cobrada logo da contratação do empréstimo ou financiamento. Nas compras internacionais, seja no cartão de crédito ou débito, a alíquota de IOF é de 6,38% sobre o valor da operação. Operações de câmbio, a incidência é de 1,1% de IOF sobre o valor da transação. Quando a transferência internacional for para terceiros, a cobrança do IOF é de 0,38%.